Eu vou pegar a prática da evangelista Camila. Vou falar rapidinho. Amém, queridos? Vamos lá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem vai estar conosco no domingo que vem, nesse almoço? Isso. Se prepare, se programe aí. Amém? E vamos estar nesse período de comunhão aí. A Bíblia fala assim, a palavra do Senhor Jesus fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É união na oração, é união no problema, né? Buscando a Deus, a solução. É união também se alimentando. Então você é nosso convidado para estar conosco nesse domingo que vem, dia 24, em nome de Jesus. Amém? Coisa que vieram ouvir a palavra de Deus? Fala a Deus, é isso mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós iremos ler o versículo número 47 e 48. Todos acharam? Quem não achou, fala: me ajuda, Jesus. Ó, tem nenhuma me ajuda, Jesus hoje. Vamos lá. Evangelho de Marcos é fácil. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós iremos ler o versículo número 47 e 48. Amém? Diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Coloque a mão sobre o seu coração, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que você saiu do teu lar, saiu da tua casa nessa manhã porque você necessita ouvir a direção de Deus. E neste momento eu quero orar junto com você. Eu quero clamar a Deus junto com você, porque também sou sedento pela direção e pela palavra do Senhor Jesus para a minha vida. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Apresentamos, Senhor Jesus, esse período de palavra nas Tuas mãos, Senhor. Nós já Te louvamos, nós já Te adoramos, nós já Te agradecemos. E agora, a partir deste momento, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Queremos, Senhor, ouvir um pontiquinho da Tua palavra, Senhor. Queremos ser direcionados por Ti, meu Pai. E Te pedimos, meu Deus, fale poderosamente com cada vida, com cada pessoa que está junto comigo nessa manhã, neste lugar. E com cada pessoa, Senhor, que vai estar ouvindo essa ministração através da internet, Senhor. Fale poderosamente também com essa vida, Senhor. E que essas pessoas possam ser restauradas e ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Essa passagem, pode se sentar. Essa passagem é bastante conhecida. Eu acho que uma das passagens mais lidas, mais expostas assim, em questão de pregação da Bíblia. Esse texto, esse contexto é muito feito. E durante essa semana eu fiquei com esse versículo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E durante um tempo, eu comecei a analisar e pensar um pouquinho nisso. A palavra do Senhor Jesus diz que as bênçãos do Senhor, ela acrescenta em nossas vidas. E tudo aquilo que nós clamamos a Deus e pedimos a Ele, Ele faz. Quantos creem nisso? Nós somos uma igreja que
nós buscamos manifestar o Espírito Santo, nós buscamos a presença de Deus, nós buscamos a glória do Senhor Jesus, porque nós entendemos que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. E a palavra do Senhor Jesus fala que existia um homem que estava há muitos anos cego. Esse cego estava ali em Jericó, e todo lugar que Jesus passava, em todos os lugares que Jesus tinha passado, as pessoas começavam a ter e viver milagres. Muitos lugares as pessoas recusaram Jesus. Muitos lugares também aconteceu das pessoas não aceitarem, a palavra do Senhor. Mas vários lugares também, onde Jesus passava, ali ele realizava milagres. E com esse contexto também não é diferente. Esse cego de Jericó, ele estava há muitos anos com essa cegueira, e ele começou a ouvir falar que existia um Deus que podia mudar a história dele. E eu quero já começar essa ministração pedindo que você levante as suas mãos assim comigo e declare assim: existe um Deus. Não, vamos lá. Existe um Deus que pode mudar a minha história. Existe um Deus que pode mudar a situação que eu encontro, em nome de Jesus. Ele entendeu, mesmo não enxergando, não conseguindo ver o mundo físico, ele começou a colocar a sua fé em ação e começou a entender que Jesus estava chegando e junto com Jesus poderia chegar o seu milagre. E eu já quero levantar as minhas mãos e declarar no mundo espiritual. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu creio no milagre de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu creio que você saiu. Eu creio que você saiu da tua casa com a intenção de vir louvar ao Senhor Jesus. Talvez você levantou da cama e falou assim: Jesus, eu nem sei porque eu vou para a igreja hoje, eu estou desanimado, é tanto problema, é tanta dificuldade, mas eu creio num Deus que transforma toda a tristeza em alegria. Eu creio num Deus que olha para a tua situação nessa manhã e diz para você: eu estou com você em todos os momentos. Esse cego, ele ouviu falar de Jesus, porque ele não conseguia ver a história de Jesus, o que Jesus fazia onde ele passava, chegou até a vida desse cego, assim como eu e você. Tem hora que nós não estamos cegos fisicamente, mas tem hora que nós cegamos a nossa vida espiritualmente e não começamos a enxergar as coisas que Deus está fazendo. Bate no teu peito e fala assim: Deus tem o melhor. Não, para crente é mais forte. Fala: Deus tem o melhor para minha vida, e eu tomo posse disso em nome de Jesus. Esse cego ali com a sua capa, e essa capa representava um momento de misericórdia. Ele colocava aquela capa e ele poderia pedir as suas esmolas. E a palavra do Senhor Jesus diz que Deus nos coloca como cabeça nessa terra. A palavra do Senhor Jesus diz que nós somos sal da terra, que nós estamos aqui para fazer a diferença. E essa capa já era um empecilho para que esse homem também viesse viver o milagre. Sabe quando você pega a tua dificuldade, o seu problema e fala assim: eu entendo que Jesus pode fazer, mas eu vou com você aqui comigo. Eu entendo que Jesus pode mudar, mas eu vou com você aqui comigo. Eu entendo que esse problema é impossível, meu Deus realize tudo, que Ele transforma o impossível possível, mas eu vou carregar você aqui comigo. Conhece gente assim? Você conhece gente assim? Ela começa a batalhar, a orar, a jejuar, buscar, e as coisas não começam a viver, a ser realizadas no momento dela. Daí ela fala assim: Jesus, eu já clamei, sabe?
eu já busquei, já fiz propósito, isso não muda, é melhor, vamos levando para mudar. Não, queridos. Temos que ser persistente naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos e naquilo que nós precisamos de Deus. Temos que ser realmente persistentes naquilo que nós colocamos colocamos diante da mão do Senhor. Você precisa entender que você não pode trazer o seu pecado, o seu erro, a sua dificuldade e falar assim, tá bom, eu vou te carregar junto comigo. Não, está errado. Eu vou olhar para aquilo que está me afligindo, que está me incomodando, e eu vou trazer isso para a minha vida e falar assim, eu creio que o meu Deus vai me trazer vitória, e eu vou tomar posse em nome do Senhor Jesus. Mas eu não estou vendo, pastor Diogo, mas não está acontecendo. Tudo é no tempo determinado de Deus. Eclesiastes capítulo 3 fala, há tempo para todas as coisas. E nós temos que crer nisso e começar a enxergar no mundo espiritual isso. Olha só que coisa engraçada, esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não via a face de Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar dos milagres do Senhor. Quantos aqui ouvem falar de Jesus? Glória a Deus. A única diferença é que ele entendeu, se Jesus curou aquele enfermo, se Jesus ressuscitou, se Jesus curou aquele paralítico, Ele também pode mudar a minha história. Eu quero que você bata no peito e fale assim, o Senhor Jesus vai mudar a minha história. Sabe o que Ele fez? Ele colocou a sua fé em ação, mudou a sua postura e falou assim, eu creio que o Deus que já transformou vidas vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. E eu quero já declarar a tua vida em nome do Senhor Jesus. A glória do Senhor será estabelecida sobre a tua casa, sobre a tua família. A salvação da parte do Senhor alcançará a tua vida. Eu pensei muito, analisando esse contexto, eu falei, Senhor, qual o texto da palavra? Deus coloca assim, a misericórdia do Senhor me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. Eu sou falho, eu sou pecador, eu erro, mas a glória do Senhor me alcançou. A glória do Senhor alcançou a tua vida, vai alcançar o teu lar, vai alcançar aquilo que você tem apresentado para Ele em nome de Jesus. E a Bíblia fala que esse homem está no caminho com a sua capa, e ele está ali pedindo esmola, porque ele precisava disso para se sustentar e para sobreviver. E ele começa a ouvir um barulho, pessoas vindo. E eu acredito, pastora Dalva, que ele começa a ouvir e fala assim, Jesus, Jesus, ô Jesus, me dê atenção aqui, ô Jesus, quero falar contigo, ô Jesus. E ele começa a observar que Jesus estava se aproximando. Sabe o que é o mais maravilhoso? Jesus, Ele não só se aproxima de nós, Ele está em nós. Ele está em nós. E ele começa a ouvir, Jesus, olha, Jesus está se aproximando de onde eu estou. Só que ele não consegue entender a distância, por não enxergar, ele não consegue entender a distância. E eu quero abrir um paralelo dentro disso, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja de corpo físico, estou aqui, mas a nossa alma, a nossa vida espiritual está tão distante de Deus, sabe? Será que Jesus vai fazer mesmo? Será que Ele vai ouvir minha oração? Será que Ele vai ouvir o meu clamor? Será que Ele entendeu o que eu pedi para Ele? Ele entendeu, queridos. Você não pode estar distante de Deus. Vire para essa pessoa que está do céu e fala assim, não fique distante de Deus. Não fique. Você entende? Quando estamos distantes da vontade de Deus, quando estamos distantes de Deus, nós somos brechas fáceis para o diabo vir e destruir as nossas vidas. Quando nós estamos longe da vontade do Pai, nós começamos a dar espaço para que o diabo venha e destrua tudo que Deus nos deu.
Então, vigia, tome cuidado. Esse homem estava cego e ouvia distante o barulho que Jesus estava vindo. Mas tem hora que nós estamos com olhos bons e nós não estamos enxergando o quanto nós estamos distanciando do Pai. Vemos o culto, participamos do culto, ofertamos, dizimamos, mas estamos distante do Pai. Porque quando Deus está falando, tudo tira teu foco, tudo tira a tua atenção, tudo tira aquilo que Deus tinha para você. Você já reparou que tem hora que você está na palavra ali, Deus está falando, querendo falar com você, e acontece qualquer coisa da igreja, você começa, olha, piscou a luz, O diabo faz de tudo na hora da palavra para que você não seja alimentado. De tudo. Uma pessoa que levantou para tomar água, se deixar a igreja vai todinha. Foi tomar água. E Deus falando. Você está entendendo o que acontece? Então, essa falta de atenção, essa falta de foco no mundo espiritual, principalmente na hora da palavra, precisa ser mudada. Deus está falando conosco. Nós temos um culto racional. Nós chegamos, oramos, louvamos a Deus. De Deus, do homem para Deus. Ofertamos a Deus, do homem para Deus. Quando chega o momento de Deus para o homem, que é o mais importante, a pessoa está lá, desfocada. Daí fala assim, a minha vida não é mudada. Né? As coisas não acontecem. Por que não acontecem? Porque você não está vivendo a palavra. A palavra de domingo, tem pessoas que só conseguem estar domingo na igreja. A palavra do domingo é a palavra que vai te alimentar durante a semana toda. Se o diabo consegue tirar você do foco, sabe o que ele faz? Consegui. Sabe o que você vai ficar na semana? Nossa, mas como que... Você está entendendo? Você fica perdido. O mundo espiritual faz você ficar perdido. E você precisa focar naquilo que Deus está falando com você. Em nome de Jesus. Amém? É um alerta, não é uma bronca. É um alerta. Amém, queridos? Fique atento ao que Deus está falando conosco. A igreja tem movimento, a igreja acontece, tudo é normal, é natural. Só que na verdade nada pode tirar aquilo que você veio buscar aqui. Nada pode ser mais importante do que aquilo que você veio apresentar para Deus. Não tem lógica, né? Nada pode ser mais importante. Amém? Em nome de Jesus. Voltando. A palavra do Senhor Jesus fala que ele começa a ouvir que Jesus estava passando, que Jesus estava se aproximando. O que acontece? Ele começa a ter uma postura totalmente absurda para aquele momento. Ele começa: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele começa a repetir isso alto. Por que ele começou a repetir alto? Porque ele não conseguia ver onde Jesus estava. Ele falava assim: a minha voz precisa chegar até Jesus. Você entende o mistério? A tua voz precisa chegar até Jesus. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Batei e abri-se-vos-á, não é? Toda vez que nós começamos a entender a nossa necessidade de buscar a Deus e ouvimos Ele, nós somos abençoados. E Ele está lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o mais engraçado é que as pessoas começam a se incomodar com isso. E aí traz um paralelo dentro dessa ministração que eu quero dividir um pouquinho com você. Sabe quando você precisa muito de algo da parte de Deus, que você começa a fazer campanhas, você começa a colocar projetos, você começa a vir mais à casa do Senhor, você começa a buscar mais o Senhor, você começa a buscar mudar a tua forma de ser, para receber aquela bênção? Era exatamente isso que aquele homem estava fazendo. Eu não sei onde ele está,
Eu não estou enxergando ele porque eu não posso enxergar, mas eu tenho fé que ele pode me curar. E o que acaba acontecendo? Ele está naquela situação. Mas Jesus já tinha escrito uma história diferente para aquele homem. Jesus já tinha escrito uma história de mudança para aquele homem. E o mais maravilhoso é que a partir do momento que nós nascemos, que Deus nos escolheu, desde lá do ventre da nossa mãe, até antes do ventre da nossa mãe, Deus já nos tinha nos escolhido. Ele falou assim: eu vou escrever uma história para esse filho meu, para essa filha minha. E a história vai ser assim, 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 assim. E nós começamos a viver a história de Deus. Talvez você se converteu depois de adulto, né? Talvez você está na igreja desde pequenininho. Mas a história de Deus, ela começa a ser feita na nossa vida no momento em que Deus escolhe eu e você para sermos seres humanos dessa terra. Entende? Jesus olhava para a história desse homem, desse cego de Jericó, e começa a entender que a história que Deus tinha escrito para ele, que a história que Jesus tinha escrito para ele, ainda não era o fim. Ainda não era o fim. E voltando naquilo que eu estava falando, só para nós concluirmos, quando você começa a buscar muito a Deus, você começa a incomodar as outras pessoas. Quando você começa a ter uma postura de cristão de verdade, uma postura de cristão que busca a Deus, você começa a incomodar outras pessoas. Já reparou? Nossa, mas por que você vai na igreja de novo? Mais uma vez você vai na igreja? Mas quem tem tanto nessa igreja? O que você ganha naquela igreja? Mas vão te roubar lá naquela igreja. Não é assim? O povo começa a falar. Né? Por quê? Porque o diabo faz e usa a vida das pessoas para ir se levantar contra você. Você entende? E se você não ficar atento, você fala: é verdade, né? Eu estou buscando tanto tempo, eu estou querendo tanto tempo, e eu não estou vendo o resultado disso aqui, eu não estou vendo a solução disso aqui, e você acaba perdendo a sua bênção. Eu costumo contar uma história que eu acredito que o anjo fica ali, pastora, pega um papelzinho assim com a bênção e fala assim: vem aqui pegar, vem pegar aqui, vem pegar a sua bênção aqui, né? E daí o crente está indo, e vem pegar a tua bênção, está aqui nas minhas mãos, vem tomar posse da tua bênção aqui, e o crente está indo, daqui a pouco o diabo começa: você não vai conseguir, você não vai conquistar, ele começa a usar pessoas para ir contra você, isso aí, você vai perder só tempo, você vai parar, você vai perder tempo fazendo isso, você está dando dinheiro para a igreja, você vai perder tempo fazendo isso. Mas na verdade, o Senhor Jesus está dizendo: a minha bênção está preparada para você. A vitória que você necessita está preparada para você. E aqueles homens começaram a reclamar: fica quieto. Que cego chato, perturbando, gritando no ouvido de todo mundo. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A persistência que aquele homem tinha era absurda. Quantas vezes a pessoa chega e fala um pouquinho para você e fala: é verdade, você tem razão. Nós vivemos pela fé. Nós buscamos a Deus pela fé. Nós não vivemos o natural, nós não vivemos o físico, nós vivemos o extraordinário da parte de Deus, o mundo espiritual. É pela fé que nós vivemos. Mas essa pessoa gosta tanto de mim. Se você perceber que até aquela pessoa que gosta tanto de você, mas começou a tirar você do foco de Jesus, filhinha, fica aqui um pouquinho, tá bom? Jesus toca na vida dela. Entendeu? Não se afasta do Pai. Não se aproxima das pessoas negativas que vão contra a sua fé. Entende? Não vão contra, não faça comunhão com pessoas que vão contra aquilo que você crê. Você entende? Você pode estar em lugares de pessoas que não vivem a mesma fé que você, mas você não pode começar a vivenciar isso.
senão você vai começar a se enfraquecer, se enfraquecer, se enfraquecer. E o diabo falou: agora eu derrubo ela, agora eu derrubo ele. Você entende? Aquele cego via que Jesus cada vez estava se aproximando mais dele, e ele não parava de gritar. Ele tinha uma persistência absurda. E eu não sei o quão valioso, o quão importante o que você tem pedido a Deus. Mas uma coisa eu sei: isso é importante para você. Deus tem prazer em te entregar. Se é importante para a tua casa, Deus tem prazer em dar. E os homens falavam: fica quieto, cego. Para de gritar, cego. Já não basta as esmolas que você recebe aí? Fica quieto, cego. E quantas vezes no mundo espiritual nós estamos assim? O diabo está falando: você não vai conseguir, não vai dar certo. Mais uma vez você vai quebrar a cara. E você está numa briga espiritual muito grande. Ai, mas como vai ser isso? Creia que Deus tem poder nos céus e na terra para mudar tudo. Creia nesse Deus. Creia nesse Deus em nome de Jesus. Para nós darmos contextos, diz assim, o versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E sabe como eu começo a observar essas pessoas? Eu acredito que possam ser os discípulos, pastora, que foram lá buscar esse cego. O convívio das pessoas que você tem na sua casa, a forma que você vive, com quem você anda, vai mudar totalmente a tua história. Eu trouxe um contexto algumas vezes, uma administração alguns meses atrás, que falava dos 4 amigos que levaram aquele aleijado, até onde Jesus estava. Só que aqueles 4 amigos, pastora, acreditavam que Deus poderia realizar o milagre daquele homem. E mais uma vez, pessoas que tinham a mesma fé. E essas pessoas não eram que estavam gritando, tá? Parem de falar, parem de gritar, para, ele não vai te ouvir. Essas pessoas foram pessoas direcionadas por Jesus. Fala assim: chama aquele homem para mim ali, chama aquele homem para mim. E o mais maravilhoso, pastora, é que eu não consigo enxergar ou ver que ele manda chegar assim: chama aquele deficiente ali para mim, chama aquela pessoa que tem um problema ali para mim. Não, ele fala: chama aquele homem ali para mim. E sabe o que eu começo a entender aqui, pastora? Que ele não estava, ele já tinha realizado o milagre. Ele falou assim: não existe cego aqui. Essa capa aí de esmola já era, acabou. Ele falou assim, ele olhou para ele e falou assim: olha, chama aquele homem. Chama aquele homem. Ele não falou: chama aquele cego, chama aquele pecador, chama aquele paralítico, chama aquela adulta. Ele falou: chama aquele homem. Você começa a entender? E quando você tem convívio com pessoas que buscam o mesmo Deus que você, quando você está passando batalha por tribulação, Jesus vai usar pessoas e fala assim: vem cá, vem comigo aqui, vamos orar juntos, vamos buscar juntos, vamos interceder juntos, vamos dobrar o nosso joelho, vamos clamar e jejuar juntos, e nós vamos ver a tua vitória em nome de Jesus. Você entende? E parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo:
tem de bom ânimo. Levanta que Ele te chama. Agora que coisa maravilhosa, né? Eu já vivi muitos milagres da parte de Deus na minha vida. Mas não tem coisa mais maravilhosa do que ouvir Deus falar conosco. Não tem coisa mais maravilhosa do que nós sabemos que Deus está nos ouvindo. 50, desculpa. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. Você percebeu uma coisa? O que a capa representava para aquele homem? Tudo que vinha de errado, de mal, de ruim, representava aquela capa. E qual que é a capa que nós estamos carregando, hein? Ah, pastor, eu estou mentindo, mas é só uma mentirinha. Eu estou errando, mas é só um pecadinho. Ah, pastor, eu sei que eu estou num erro aqui, mas Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Eu costumo dizer, até um dos filhos uma vez me indagou. Eu falo que Deus é justiça e depois Deus é amor. E a pessoa falou assim, mas por quê? Mas não é o contrário, Deus é amor e justiça, né, pastor? Eu creio da seguinte forma, queridos. Tudo que nós temos medo, tudo que faz assim, ai meu Deus, Deus é justiça. Olha como a gente para pensar diferente. Eu não posso pecar porque Deus é justiça. Esse pecado meu vai trazer uma consequência. Deus é justiça. E daí eu entro, pastor, na coisa maravilhosa. Eu não vou pecar, eu não vou falhar, porque eu só quis fazer isso, mas não fiz. Você entende? Agora eu posso falar, Deus é amor, porque a tua misericórdia me alcançou. Então eu inverto. Deus é justiça, para mim ficar atento e não pecar e não errar. E depois eu lembro, porque Deus é amor. Você entende? Mas não estou invertendo a palavra, tá, queridos? Não é o contexto. Deus é amor e justiça. Eu só começo a enxergar de forma diferente. Eu gosto de enxergar de forma diferente. Ele lançou, a primeira coisa que ele fez, falei, bom, Jesus chegou. Olha, Jesus mandou me chamar. Jesus mandou me chamar. O Salvador, eu vi tantos milagres dele, e agora ele pode realizar um milagre na minha vida. Jesus mandou me chamar. E quando ele se levanta, a primeira coisa que ele faz, ele pega aquela capa e ó, eu não preciso mais de você. Ele pega as frustrações da vida e fala, eu não preciso mais de você. Ele pega os traumas da vida e ele diz, eu não preciso mais de você. Ele pega o erro e fala, eu não preciso mais de você, eu não preciso mais viver dessa forma. Você está entendendo? Ele já tomou posse da vitória, pastora. E ele já falou assim, eu não vou viver mais de esmola. Eu não vou viver mais nessa situação. O Senhor Jesus vai me curar. O Senhor Jesus vai me curar. Isso é maravilhoso, porque ele teve a persistência. Depois ele não se preocupou com as pessoas. O que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam achar, o que as pessoas estavam falando. Ele olhou para Deus e falou, Senhor Jesus, eu já entreguei nas suas mãos e agora eu vou no foco. Eu vou no caminho, eu vou na direção que o Senhor está me colocando. Ele não olhou, ai, mas se não der certo, vai dar certo em nome de Jesus. Deus abre com portas dos céus para ministrar sobre as nossas vidas. Deus abre mar para que as pessoas pudessem passar a terra seca. Deus pega uma pessoa que estava 4 dias, já bem desenterrado, e fala assim, eu vou te dar vida. E diz, Lázaro, vem para fora. Deus, ele reverte tudo que é impossível para o homem, por alcance do homem, e fala, eu sou o teu Deus, eu que faço, é eu que ajo, e é eu que mudo em nome de Jesus. Bartimeu foi além dos problemas e das dificuldades para obter a sua vitória. Aí a pergunta que eu faço,
como está a tua postura, como você tem buscado a Deus, como você tem lançado as suas necessidades, as suas ansiedades nas mãos do Senhor. Porque Bartimeu olhou e falou assim: agora é a minha vez, chegou o meu momento. Chegou o meu momento de receber a minha bênção. Chegou o momento de receber a minha cura. E ele tomou posse, ele falou: ó a capa da desgraça, capa ruim, capa do problema, fica aqui, você não vai comigo não. Você não vai comigo não. Sabe os 5 minutos? Sabe a velha criatura que eu preguei na última quarta-feira, querendo voltar? Fica aqui, que agora eu vou viver uma nova vida. Agora eu quero ser uma nova pessoa. Eu vou viver uma nova vida. Você está entendendo? Deus tem o melhor para nós. E não é migalha que Ele tem para nós. Não é migalha que Ele tem para nós. Não é uma moedinha que Ele tem para te entregar. E quando eu falo isso, eu não falo só em área financeira. Eu estou falando em todas as áreas. Aquilo que você tem apresentado para Deus é pouco perante aquilo que Ele tem para te entregar. Deus tem muito mais. 51. E Jesus falando, o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O engraçado é o seguinte, é meio, o pastor Cláudio Duarte fala muito, né, sobre isso. Chegar para um cego e falar: o que você quer? Não é meio irônico? Não é? Para um aleijado fala assim: o que você quer? Para uma pessoa que precisa de uma cura, fala: o que você quer? Mas na verdade, mais uma vez ali, ele estava testando a fé de Bartimeu. Mais uma vez: o que queres que eu te faça? Jesus não viu que o homem chegou carregado pelos outros, que ele não via. Jesus percebeu, Jesus viu. Mas ele diz para você: o que queres que eu te faça? E quando eu começo a ver isso aí, eu começo a observar 3 pontos, alguns pontos na verdade, sobre a fé. Bartimeu estava, geralmente eles ficavam na porta de uma igreja, de um templo, né? Ali pedindo esmola, com a capa de todos os problemas dele, representando que ele era dependente das pessoas para viver. Ele começou a ouvir falar de Jesus. Ele começou a ouvir falar da história de Jesus. E ele começou a entender e colocar em prática. Falou assim: opa, existe uma solução para o meu problema. Ali começou a projetar a fé de Bartimeu. E toda vez que ele ouvia alguém falando sobre a história de Jesus, o milagre que Jesus está fazendo, eu acho que ele ficava assim: e Jesus curou de novo. Ó, Jesus abençoou de novo. Jesus mudou aquela história de novo, né? Ele começou a projetar a fé dele cada dia após dia. Quando ele percebeu que Jesus estava próximo, ele falou assim: agora é o meu momento. Agora é o momento de eu receber minha vitória. Agora é o momento de eu receber minha cura. Agora é o momento de eu receber a bênção do Senhor. Agora é meu momento. Mais uma vez, ele colocou a sua fé em ação. E Jesus com certeza tinha observado isso. 2 posicionamentos de fé. Daí Jesus olha para o Bartimeu e fala assim: o que queres que eu te faça? Eu acho que o Bartimeu olhou para Jesus e falou assim, né? Se fosse na linguagem de hoje, eu falei: tá tirando, né, Jesus? Né? Ô Jesus, como assim o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, né? Mas Jesus queria testar mais uma vez a fé dele. E o que me ensina isso é que a nossa vida tem que ser de crescimento espiritual e crescimento de fé, entendendo os períodos e começando a enxergar o trabalhar de Deus em coisas grandes e pequenas. Você entende? E Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo
caminho. Você entende? Todos os momentos, Jesus cobrou de Bartimeu a sua fé. Em todos os momentos, Jesus olhou para a situação e ele falou assim: você pode ser curado. Essa cegueira para mim é nada, mas eu quero ver a tua postura. E o mais tremendo, que eu já estou partindo para encerrar essa ministração, que eu quero dizer para você: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha piedade de mim. Por favor, Jesus, ouça o meu clamor. Por favor, Jesus, more em minha vida. Por favor, Jesus, mude a minha história. E quando nós estamos assim, olhando para a nossa dificuldade, olhando para o nosso problema, e não enxergando o Jesus filho de Davi, que já faz morada em você, que já habita em você, que através do Espírito Santo te orienta a não fracassar, a não errar. Nós temos algo poderoso em nossas vidas, queridos. Quando nós aceitamos Jesus, se batizamos e falamos: Jesus, faça morada em nossas vidas, nós estamos declarando para Ele: Jesus, filho de Davi, que a tua misericórdia me alcance todos os dias da minha vida. Que a misericórdia do Senhor mude todo dia a tua forma de ser e de viver. Que você possa olhar e reconhecer o quanto Ele já fez por você, o quanto Ele é bondoso para você. Nós cantamos: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se nós cremos nisso e nós vivemos isso, nós começamos a entender um mundo além do físico, começamos a enxergar o mundo espiritual. Talvez o não de Deus, o Deus não fazer da forma que nós queríamos, nos machucou, nos entristeceu. Mas eu digo para você: a misericórdia do Senhor te alcança todos os dias. E tudo que Deus permite é a vontade permitida de Deus. É tudo um período, é tudo momento. Mas Deus tem cuidado muito de você. Ele te ama. Ele entende o seu sofrimento, Ele entende a sua dor. Ele entende que muitas vezes aperta o coração quando Ele fala não para você e você queria um sim. Quando Ele fala: não vou te dar, e você fala: mas Senhor pode te dar, o Senhor pode te dar. E Ele fala: não vou te dar. Mas quando nós reconhecemos que a misericórdia do Senhor vai além do que nós necessitamos, além do que nós precisamos, nós começamos a entender o Deus ao qual nós buscamos. Muitas vezes ouvir não de Deus é ruim. Jesus podia olhar para esse cego e falar assim: não vou te curar, né? O paralítico ele falou assim: pega a tua cama e anda. Já o Bartimeu começou a seguir Jesus. Mas o paralítico ele falou assim: eu vou te curar, eu vou trazer a cura para você, mas todos vão ter que olhar para você e falar assim: Jesus curou a minha vida, Jesus curou a tua vida. Você entende? Todo o propósito de Deus nos céus e na terra é fazer com que você viva uma vida de abundância, viva uma vida de alegria. Pastor Diogo, mas tem hora que a vida é difícil. Realmente a vida é difícil, mas é no momento da fraqueza, da dificuldade, que você deve dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me ajude a passar por isso. Me ajude a passar por esse problema. Me ajude a passar por essa dificuldade. Jesus, olha para mim, conforte o meu coração, traga paz no meu coração, traga o teu bálsamo no meu coração. E eu quero dizer para você nessa manhã: o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nossas vidas. E neste momento Ele age sobre a tua vida e ministra algo poderoso. Eu não sei aquilo que você necessita, eu não sei aquilo que você precisa, eu não sei aquilo que tem te afligido tanto, que tem trazido tanta tristeza para você, mas eu creio que Deus é o bálsamo de Gileade. Eu creio que Deus tem poder para mudar tudo isso. Eu creio num Deus que pode trazer a agonia, a alegria, a abundância. Eu creio nisso.
E ainda que nós venhamos olhar para a situação e não entendermos, creia que tudo foi feito segundo o propósito do Pai. Do Pai. Não é do nosso jeito, é a vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, não a minha. Nós não falamos isso? Seja feita a tua vontade, não a minha. É a vontade do Pai que vai ser feita. É a vontade do Pai que vai ser realizada. E muitas vezes a vontade do Pai pode nos doer, pode nos ferir. Mas nós precisamos entender que Ele é Deus porque Ele faz, e Ele é Deus porque Ele não faz. Ele é Deus porque Ele realiza, e Ele é Deus porque Ele não realiza. E recebermos o não de Deus é muito difícil. Esse cego recebeu a vitória, recebeu a cura. Mas eu também entendo que muitas pessoas durante o caminho todo de Jesus esperavam a cura dele, esperavam a vitória dele, e não aconteceu, porque existia um propósito. Você entende? Eu creio que Deus pode mudar toda a tua história, Deus pode mudar toda a tua vida, mas eu tenho que te alertar que existe o sim e o não de Deus. As coisas de Deus são dessa forma, e nós temos que aprender a lidar com isso. É difícil? É difícil. Como dói, como é complicado. Mas nós temos que aprender a lidar com isso. Foi tudo no propósito do Pai. Deus fez tudo no seu propósito. E se você começar a viver assim, você vai começar a entender que você não está só. Na hora da tua angústia, na hora da tua dificuldade, na hora do teu problema, na hora que o coração aperta, e você vai começar a entender. Esse homem teve a cura física, mas Deus pode trazer para você nessa manhã a cura espiritual. Deus pode arrancar de você esse sentimento de tristeza, esse momento de sentimento de angústia, esse momento de raiva. Deus pode arrancar tudo isso, porque Ele quer vir e fazer morada. Vem fazer morada, sou a tua casa. Você está entendendo? Mas para Ele vir fazer morada, Ele precisa achar um coração aberto para Ele, disposto a Ele, para Ele realizar o milagre e fazer os propósitos dEle na terra, na tua vida. Ele precisa que você abra o seu coração. E nessa manhã, eu quero que você